Boa noite, tudo bem, gente? Estamos aqui hoje, caracterizados de festa junina, para falar um pouquinho sobre amendoim com vocês. Então, vou convidar, para quem não me conhece, eu sou o Francisco, eu já estive aqui algumas vezes, faço parte do Descascando a Ciência, e vou convidar agora o Dr. Marcos para conversar um pouco com a gente sobre o amendoim, né? Aproveitar esse dia de festa junina e vamos falar um pouco desse alimento tão gostoso e tão presente na mesa e na vida de todo mundo. Deixa eu conversar, deixa eu chamar o Dr. Marcos aqui para a gente começar a conversar com ele. Boa noite, Dr. Marcos, tudo bem? Olá, boa noite, Francisco. Tudo jóia? Tudo bem, senhor. Tudo jóia. Que bom. Então, é um prazer receber o senhor aqui nessa live hoje, para a gente conversar um pouquinho sobre amendoim. Eu gostaria que o senhor se apresentasse, falasse um pouco da sua trajetória e como é que foi, assim, até o senhor chegar a trabalhar com amendoim. E contar um pouquinho para a gente, por favor. Tá jóia. Francisco, gostaria de agradecer, primeiramente, o convite de estar falando um pouco sobre o amendoim. É uma satisfação estar aqui. E eu formei em agronomia, já se passa aí uns 20 anos já, e desde então eu fiz pós-graduação na área de entomologia, né? E em 2005 eu ingressei no concurso como pesquisador científico na secretaria, mais especificamente na APTA regional, Uhum. e aqui em Pindorama. E aí, em 2006, eu comecei a ter contato com a cultura, a gente conhecia alguma coisa, em função de fazer a pós-graduação em Jabuticabal, então é uma região que é muito importante para a cultura, então a gente já tinha algum conhecimento lá, por estar ali naquela região, mas aí aqui eu comecei a ter esse contato mais íntimo em função do programa de melhoramento do IAC, né, para Uhum. desenvolvimento de cultivares. Então aí eu comecei ajudando, fazendo alguma coisa, acabei pegando o gosto e hoje tenho as minhas próprias linhas de pesquisa, coordeno alguns projetos na área. Que legal. Então, a sua formação em entomologia, né? E daí o senhor foi trabalhar Isso, com o amendoim. E isso. agora já tem. Que legal. Eu comecei, na verdade, trabalhando com a cultura do amendoim, mas o mais Uhum. interessante é que foi com as espécies silvestres de amendoim. Então, a gente tinha um projeto de desenvolvimento Uhum. de cultivares a partir da utilização de espécies silvestres de amendoim. Então, eu comecei bem, pegar lá desde o comecinho, né? Que Desde o começo. é mais distante ainda do que é o melhoramento convencional. Uhum. Que legal. E o senhor fica em Pindorama e aqui no Brasil, quais são as regiões que mais plantam amendoim? Quais são as regiões que são as maiores produtoras? O estado de São Paulo é um grande produtor? Quais outros estados assim que tem uma produção? O estado de São Paulo ele é o principal produtor. Então, Uhum. 90% do amendoim produzido no Brasil ele está centralizado aqui no estado de São Paulo. E as indústrias que beneficiam esse amendoim também estão localizadas aqui. Outros estados, como Minas Gerais, por estar na divisa, Paraná, Mato Grosso do Sul, tem alguma representatividade também. E aí, esse amendoim é mais voltado para a indústria e para a exportação. A gente tem um amendoim também, uma razoável produção no Nordeste, e aí esse sim é mais destinado ao consumo regional, né? Não teria esse vínculo de exportação.
Entendi. Então, e o Brasil ele exporta para os Estados Unidos, Europa, para quais países assim que ele exporta mais? É, o Brasil hoje tem uma produção média aí de umas 550 mil toneladas de amendoim. Bastante. Ele não é um dos maiores produtores, então, mundialmente, a gente tem a Argentina, que é o nosso vizinho aqui, é um grande produtor de amendoim. A gente tem a China, a Índia, são grandes produtores, mas também China e Índia são grandes consumidores, digamos assim. Então, muito do que eles Aham. produzem, eles já consomem. E a Argentina é o que se destaca assim como o maior produtor, o maior exportador de amendoim. Os Estados Unidos também é um importante exportador. E o que o Brasil exporta, e 60% do que se é produzido é exportado. Então, uma grande parte desse amendoim produzido é exportado. E o principal destino é a União Europeia, porque é a que melhor remunera, ela é mais exigente, ela Aham. exige um padrão melhor de qualidade, mas ela é a que mais remunera. Então, toda empresa que pensa em exportar, pensa em atingir esse mercado, né, de que vai remunerar melhor. Entendi. E existem tipos diferentes, existem cultivares mais adaptadas para exportação, que são mais utilizadas, mais para o mercado interno. Como que funciona assim? Os tipos, tem tipo, essa cultivar eu vou plantar porque ela é para a indústria, ou essa daqui vai para fazer óleo. Como que funciona assim? Funciona da seguinte forma. É, Até há alguns anos atrás, digamos, início da década de 90, o amendoim que era plantado era principalmente de uma cultivar ereta, e era de um ciclo mais curto, e ela tinha um potencial produtivo menor, que é esse amendoim vermelhinho que a gente está acostumado a ver no supermercado. Hum, Então, capelinha que gruda no dente. isso. Esse é um amendoim que, apesar de ser, a gente tem uma afinidade maior com ele, mas ele não é tão adaptado à colheita mecanizada. Depois Hum, desse amendoim, entraram outras cultivares mais adaptadas à colheita mecanizada, então isso facilitou muito, são mais produtivas, e a cor da pele ele é creme, ou bege, ou até mesmo rosa. Então, a partir desse momento, então, começou -se a utilizar mais esta cultivar. E ela é altamente adaptada para esse tipo de beneficiamento e de exportação. O mercado externo prefere esse tipo de grão. Mas ainda há esses nichos de mercado. Então, hoje, esse vermelhinho, que é a variedade tatu, uhum. ainda tem em todos os mercados que a gente vai, a gente encontra ele, mas ele vem perdendo espaço para esse outro tipo de amendoim, que a gente chama amendoim tipo runner, que é um amendoim rasteiro, tem um ciclo mais longo, mas é mais produtivo também e mais adaptado a essa colheita mecanizada. Entendi. E o ciclo dura quanto, assim, desse mais curto e do mais longo? Desde a semente. O amendoim é produzido por semente mesmo, né? Não é Exatamente. muda nada. Aham. Não, não. O único amendoim que é por muda é aquele amendoim que é usado para jardinagem, mas seria uma outra espécie de amendoim que a gente vê nas praças, que é aquele bonito, que tem Da aquela florzinha florzinha bonita. amarela, né? Exatamente. Sei. Esse é mais usado para jardins, e aí a sua forma mais comum é através de ramas. Existe semente também, mas é mais difícil. Já esse o amendoim que a gente está acostumado, que é o amendoim que a gente se alimenta, tal, esse é por semente. E aí Uhum. essa tatu, que eu falei que era a mais plantada e hoje deixou de ser a mais plantada, outras cultivares assumiram, ela tem um ciclo mais ou menos de 90 a 100 dias, desde do dia que você planta até a colheita. Já os amendoins do tipo Runner, eles têm um ciclo mais longo, e eles também são divididos em dois grupos, digamos assim. Um grupo dos mais precoces, em que a colheita é feita até aproximadamente 130 dias.
Então, o IAC tem algumas cultivares com essa característica. Então, a IAC-OL3, IAC-OL5, IAC-OL4 são cultivares que você colhe com aproximadamente 130 dias. E aí tem um grupo das mais tardias, que são aquelas em que você vai colher o amendoim com 145 dias, 150 dias, dependendo muito do ano. Porque ela é uma planta que, se ela tiver sadia e tiver umidade no solo, ela vai ter um ciclo, ela alonga o seu ciclo. Porque o início da floração do amendoim, ele começa com aproximadamente, dependendo da cultivar, mas de maneira geral, aos 35, 40 dias. Então, você vai ter esse início de floração e ele vai florescendo e produzindo vagens até lá próximo de 140 dias. Vai ter, a flores acaba diminuindo até os 100 dias, 100 e poucos dias, mas as vagens continuam se desenvolvendo. Então, você precisa ter alguns parâmetros para determinar quando que você vai realizar essa colheita, né? Então, a gente costuma levar em consideração essa data, então de 130 para algumas cultivares, 145 dias, mas você acaba monitorando isso também, olhando a maturação das vagens. Se ela atingiu 70%, então é o momento em que você deve fazer o arranquio, né, ou a inversão, que é quando você joga aquelas vagens para cima, né? Então, diferente de outras culturas, por exemplo, milho, soja, em que você vai com o equipamento, ele passa colhendo, numa única etapa ele já carrega o caminhão e vai embora. O amendoim não, ele precisa de algumas etapas para ser colhido. Então, primeiro você vem com o equipamento em que você vai fazer essa inversão, que é tirar o amendoim que está debaixo da terra, jogar que muita gente não sabe, né, que amendoim fica embaixo da terra, né? Apesar dele ser uma vagem, né? Exatamente. Às vezes as pessoas pensam que ele dá igual uma soja, por exemplo, a um feijão, né? Não, ele é diferente. Então, a partir do momento em que a flor lá é fecundada, ele cria uma estrutura que a gente chama de ginóforo e ele vai em direção ao solo e aí lá ele penetra no solo até 2, 3 centímetros, ou um pouco mais que isso, 5 centímetros. E aí lá ele tem a formação da vagem. E aí, como então a flor... desculpa. Pois não. A flor, ela é fecundada em cima da terra e depois de fecundada ela entra para baixo da terra e a vagem é desenvolvida lá. É assim que funciona. Exatamente. Que legal. Ela é uma autógama, então ela tem uma taxa de fecundação cruzada baixa. Então, às vezes, alguns insetos, principalmente abelhas, podem fazer essa fecundação, mas, de forma geral, ela é realizada por autofecundação. E aí, a partir da fecundação, é que ela acaba produzindo essa estrutura para levar a vagem ao solo. E aí ela vai passando por algumas etapas. Então, ela tem a fase primeiro de crescimento da vagem. Então, a vagem vai crescendo, tomando o seu tamanho normal, final, no caso, né? E depois é que os grãos que estão lá dentro vão se desenvolvendo até ele atingir a maturação, que aí vai estar o ponto de colheita. E essa vagem, ela já nasce, ela se forma igual uma vagem de feijão e soja, e depois ela fica sequinha? Ou ela já se desenvolve sequinha, igual a gente vê na hora que o amendoim já está maduro? Como que é? Não. Ela é bem tenra, com alto teor de umidade. Então, até a gente tem algumas pragas que vão atacar essa vagem tenra, porque ela tem uma casca bem fina. E aí ela vai se desenvolvendo, a gente tem alguns que igual tem soja e outras culturas que tem aqueles estágios de reprodução, a gente chama R1, R2, R3. O amendoim também vai passando por essas etapas de R1 a R9. Por exemplo, em R5 ela já tem o tamanho já da vagem normal e o grão também já está no seu tamanho normal. Mas aí, a partir de R3, R7, R8, é que ele vai amadurecendo e vai
pegando a sua coloração, a casca vai ficando mais rígida, e aí até chegar ao ponto de R7, que seria o ponto de colheita, R8, e aí R9 é quando ele já está até passando do ponto, as vagens já começam a ficar mais escuras. Então é bem interessante. É bem legal. É um ciclo longo, né? Então, teoricamente, né? Você pensar num feijão que é 90 dias, é um ciclo mais longo, né? Que tem a vagem e tudo mais, né? E um pé de... Não, pode falar, desculpa. Não, e a gente tem, como eu estava falando dos grupos botânicos, né? Que a gente tem essa cultivar tatu, ela é do grupo que a gente chama grupo Valência ou Spanish. E ela tem como característica ser uma planta ereta e as estruturas reprodutivas vão estar no eixo central dela. E aí, a partir do eixo central, é que vão formando aqueles ginófilos e que vão levar até o solo. E ele tem como característica também ser vagens com grãos, com maior número de grãos, maior número de sementes. Então, pode chegar até 5, que é até comum, mas o mais comum é 3, 4, mas pode chegar até 5, ou raramente 6. Então, a vagem é um fruto normal, um fruto tipo vagem, e o amendoim é uma semente, não é um tubérculo, nada disso, né? Não, é uma semente. É uma semente mesmo. Isso, legal. É uma semente. E aí, além quanto uma planta pode produzir? Desculpa, pode falar. Só para concluir, e aí a gente tem, por outro lado, um outro grupo, que é o grupo que a gente chama de grupo Virgínia. E aí esse tem como característica ser o amendoim rasteiro, de ciclo mais longo, e aí ter várias ramificações, e nessas ramificações é que estariam as estruturas reprodutivas. E ela tem como característica também produção de vagens com apenas 2 sementes. Mas mesmo assim elas são mais produtivas porque elas geram um maior número de vagens. Então, elas podem ter o menor número de sementes por vagem, mas, em compensação, ela tem o maior número de vagens. Então, isso acaba compensando. Voltando. Acho que deu uma pausa. Não sei se foi. Não sei se foi minha internet. Pode ter sido. Tá me ouvindo bem? Tô te ouvindo agora. Tá? Desculpa aí, acho que foi a internet aqui que deu uma oscilada. Bom, a gente estava falando da produtividade, então, né? Essas variedades, elas produzem menos grãos por vagem, mas elas começam a ser mais produtivas. E quanto, em média, uma planta produz? Sim. Quanto que é uma produção por hectare, mais ou menos? Olha, uma produção média, aí, inclusive com levantamentos realizados pela Conab, a produção é de mais ou menos 3.500 quilos por hectare de amendoim em vagem. Uhum. Por hectares. Então, é uma alta produtividade, assim, pensando na cultura. E a gente tem grandes produtores de amendoim, ou ele é mais voltado para a agricultura familiar? Como que funciona isso?
aqui no estado de São Paulo, por exemplo? O amendoim, ele tem como característica ser uma produção mais familiar. Até porque Uhum. uma característica interessante do amendoim é que ele é realizado muito em áreas de renovação de canaviais. Então, o canavial, quando ele vai passar por uma reforma, quando a produtividade dele está baixa, então é destruído aquele canavial, se prepara o solo, e nesse período para implantar um novo canavial, é que o amendoim entra nesse sistema. Não é só em cana, mas cana representa uma boa parte disso. Então, muitas vezes, o produtor de amendoim, ele não é o dono da sua própria terra, ele é um Uhum. arrendatário. Então, muitas vezes, além de Entendi. ser arrendatário, ele é um nômade, porque ele tem que percorrer algumas distâncias para cuidar das suas plantações. Então, nunca ele tem toda a sua plantação numa única área. Geralmente, ele está Ah, meio que entendi. espalhado. Então, isso é uma característica também do amendoim. Isso eu falo mais nessa região aqui de Jabuticabal, Sertãozinho, que é uma grande região produtora. Você Uhum. pega outras regiões, por exemplo, a região de Tupã, Marília, que também é uma região importante na produção de amendoim. Lá também é nesse sentido de ter o arrendamento, mas são em outras áreas. Por exemplo, pastagens é muito comum. Amendoim aí volta novamente com a pastagem. Então, isso é bem comum. Mas a gente tem essa plantação de amendoim em outras áreas também, ou até mesmo alguns produtores que têm a sua terra e ele planta quase que todo ano. Só que no caso do amendoim, ele não é muito recomendável que você faça o plantio em áreas repetidas por muitos anos, porque você tem um acúmulo de doenças que vão prejudicar o seu desenvolvimento. Então, você acaba perdendo em produtividade, você tem maiores problemas com doenças, então o teu custo acaba aumentando, então não é um bom negócio acabar plantando sempre na mesma área. Entendi. E as principais doenças são doenças de solo ou parte aérea também tem bastante doença? Como que é? É, as principais doenças são, a gente tem as doenças fúngicas que são foliares, então a gente tem a mancha preta, a mancha castanha, a gente tem ferrugem, a gente tem verrugose, então são doenças que atacam o sistema foliar ali. E essas doenças, principalmente a mancha preta, ela praticamente ela está junto com o amendoim. Ele plantou amendoim, ele vai ter essa doença. Então, ele já precisa se precaver com relação a essa doença. Ele vai plantar, ele já tem que comprar lá o seu fungicida para poder controlar, porque é Uhum. uma doença muito importante para a cultura. E ela é importante, inclusive, determinando se ele vai conseguir colher ou não, por conta do seguinte. Uhum. Perde a produtividade toda. E não tem, Pode falar. e não tem cultivares resistentes. Atualmente, para essa doença, não existe. O programa de melhoramento do IAC, ele tem como um dos seus principais objetivos o desenvolvimento de cultivares resistentes a essa doença, ou Uhum. a múltiplas doenças foliares, né?
Nós temos algumas cultivares que têm graus de resistência diferentes. Então, tem algumas cultivares que são altamente suscetíveis, então você tem que ter um regime de pulverização mais rígido. E tem cultivares que já são um pouco mais resistentes, em que você pode ter um manejo um pouco mais tranquilo, assim, ou ter um espaçamento um pouquinho maior entre as pulverizações. Então, Entendi. essas cultivares dão uma certa segurança ao produtor, porque como ele é produzido numa época que é o verão nosso e a gente tem muita chuva, então pode acontecer de você fazer uma aplicação e o principal produto que se usa para controlar essa doença é o clorotalonil. E ele é um fungicida de contato. Então, se você aplica e chove, você acaba perdendo esse produto muito rapidamente. Então, você tem que voltar e realizar novas aplicações. Então, se você tem uma cultivar altamente suscetível e você não consegue realizar as aplicações por conta das chuvas, você está numa enrascada ali, porque você não vai conseguir controlar a doença. E a alta umidade favorece ainda mais a doença. Então, calor e umidade o fungo adora, né? exatamente. Então, é um prato cheio para a doença. Então, essa é a preocupação. Então, nessa época, principalmente de chuvas, nós temos as estratégias que o produtor usa é de encurtar a distância entre as aplicações. Então, ao invés de ele aplicar a cada 15 dias, que é comumente utilizado, ele aplica a cada 12, a cada 10, justamente para proteger dessas doenças. Uma outra doença que nós temos também são as viroses. Então, algumas viroses têm tido uma importância maior nos últimos anos. Esse ano, principalmente na região de Tupã, Marília, ela teve uma incidência alta lá. Então, algumas áreas, a produtividade chegou a cair 50%, porque ela impede o desenvolvimento da planta, a planta acaba ficando ananicada, e aí a produção ali de vagens acaba reduzindo muito. E ela é transmitida por um trips, essa doença. Essa doença é por trips. E aí o controle é inseticida e... No caso de pragas, no caso da doença da virose em si, trabalhos mostram que o inseticida ele não tem tido um bom resultado em termos de controle dessa doença, porque ele precisa de poucos minutos para transmitir a virose. Então, a partir de 5 minutos, 10 minutos, ele já é capaz de transmitir a doença. E nem sempre esse tempo é suficiente para que o inseticida mate o inseto. Além desse fator também, principalmente essa espécie de trips, que é o Flankiniella schutz, ele não é uma espécie que está na cultura do amendoim, ele vem de fora, contaminado já. Então, você tem que aplicar muitas vezes para estar sempre controlando esses insetos imigrantes que estão chegando na área, né? Então Entendi. E aí a solução para essa doença é o desenvolvimento de cultivares resistentes, né? Então, teve uma pergunta aqui que eu só queria saber, é que passou, não vi o nome, depois eu vou falar de quem é o senhor. A diferença entre tolerância e resistência. O que é uma cultivar tolerante e o que é uma cultivar resistente? Tá. Na verdade, a tolerância é um tipo de resistência. Então, a resistência ela pode ser dividida em alguns tipos. Então, a gente tem a resistência por não preferência, ou seja, o inseto ele não prefere aquela cultivar por alguma característica. Pode ser por exemplo, uma pilosidade da folha ou alguma coloração. Isso é muito comum para algumas plantas. E um outro tipo que a gente chama de resistência é pelo tipo de antibiose, ou seja, ela vai se alimentar daquela planta,
só que aí ela vai encontrar algumas substâncias ali que vão prejudicar o seu desenvolvimento, ou ele não vai gostar muito daquela planta, ou ela vai se alimentar, mas a sua biologia não vai ser favorecida, ou ela vai prolongar o seu ciclo. E um outro tipo de resistência é a tolerância, em que a planta, apesar de ser atacada pelo inseto, ela não tem a sua produção afetada, ou é menos afetada em comparação com outra cultivar, por exemplo. Então, essa tolerância seria um tipo de resistência, né? Entendi. E a gente sabe que a pós-colheita do amendoim tem que tomar muito cuidado, né? Porque a gente tem as aflatoxinas e tudo mais. E como que ele é feito? Depois que o produtor colhe esse amendoim, o beneficiamento ele é feito dentro da fazenda? Como que funciona? Como que é feito esse pós-colheita? Tá. Só para esclarecer ou para informar em relação à aflatoxina, então ela é produzida, essa aflatoxina é uma micotoxina produzida por um fungo, né, pelo Aspergillus flavus ou outra espécie, que agora me fugiu o nome, e essa micotoxina, essa aflatoxina, ela é produzida muitas vezes lá no campo ainda, sem que o produtor tenha conhecimento disso, mas em função de algumas características, por exemplo, muita chuva próximo à colheita, ou por alguns estresses hídricos que a planta passa, e aí acaba tendo algumas rachaduras na vagem, e aí isso faz com que esse fungo acabe se desenvolvendo e penetrando dentro da vagem, e aí ele é levado para frente, né, quando você colhe o amendoim. Então, essa contaminação por aflatoxina ela pode acontecer tanto lá no campo, depois, quando esse amendoim ele é recolhido do campo, ele é levado para uma unidade em que vai fazer o processo de pré-limpeza, a limpeza e a secagem, que é um importante elemento aí no caso do beneficiamento do amendoim. Então, ele tem que passar rapidamente de 40%, 35%, 40% de umidade que ele está quando é colhido no campo para 7%, 8%. Então, nossa, é muita diferença. Então, ele é feito através de secadores. Então, no caso do amendoim, ele é usado secadores do tipo vagão, que então você tem uma estrutura lá, que você coloca o amendoim lá dentro, e aí, através do calor, você faz essa secagem do amendoim. E todo amendoim, hoje, ele é analisado com relação à aflatoxina. Então, a partir do momento que chegou na unidade de beneficiamento, já é tirado amostras, e aí, se ele tiver acima de 20 ppb, que é 20 partes por bilhão, se ele tiver acima disso, ele já é desviado para a produção de óleo. Então, ele não segue mais o mesmo caminho que se fosse para a comercialização do grão. E aí, depois que esse amendoim passa por secagem, assim ele é armazenado em barracões, e aí também é feito um monitoramento. E à medida que esse amendoim é comercializado, é que ele vai sendo beneficiado. Então, que é quando vai sendo ele retirado da vagem, e aí, de acordo com o seu tipo de comercialização, é que ele é beneficiado. No caso, você perguntou para mim se é feito na propriedade, alguns produtores têm investido nessa questão de fazer já o seu beneficiamento ou a sua secagem dentro da unidade e o seu armazenamento ali para depois comercializar no momento que talvez seja que você tenha uma remuneração maior ou que você possa negociar melhor o seu produto. Mas a maioria dos produtores, eles geralmente estão associados a algumas cooperativas. Então, as cooperativas é que centralizam esse secamento e beneficiamento. Então, na região do Jabuticabal, a gente tem a Coplana, que é uma grande empresa que beneficia e comercializa amendoim. A gente tem a Copercana, Sertãozinho. Eu não vou falar outras aqui para acabar não esquecendo de falar algumas, mas são exemplos de cooperativas que comercializam esse amendoim. E aí, durante todo o processo, é feito essa análise de aflatoxina.
Uhum. Então, é, existe a preocupação de estar comendo um amendoim contaminado? Não, hoje existe uma preocupação muito grande das empresas em estar controlando isso. Existe, inclusive, um selo que é chamado de Pro Amendoim, que ele foi criado pela ABICAB, que é a Associação das Indústrias de Chocolate, Amendoim e Balas, que foi criado esse selo justamente para premiar aquelas em que levam a sério essa questão do controle da aflatoxina, né? Entendi. Então, se você pode observar que quando você for comprar um amendoim, olhar sempre se tem aquele selinho lá que é importante. Você vai verificar que tem aquele selinho, significa É um selinho redondo, né? Verde, branco, não é? isso, verde e branco. Aquele selinho Uhum. ali é uma garantia de que a empresa foi auditada e que ela está atendendo aquelas legislações para poder comercializar o amendoim com Certo. segurança. A gente tem Às uma vezes, pergunta só para de. terminar, às vezes acontece sim Aham. de algumas notícias dizendo assim, foi um lote de amendoim, paçoquinha, foi contaminado. Isso é uma fábrica, um lote, então isso logo é retirado do mercado. Então, não existe essa preocupação de ter um amendoim contaminado por aflatoxina, né? É porque a fiscalização, ela é muito. As empresas são muito sérias quanto a isso, né? Não tem que se preocupar. As próprias empresas, hoje, elas têm interesse em ter esse amendoim com o menor teor de aflatoxina possível. Então, Uhum. se a gente pensar no mercado de exportação, ele é altamente exigente. Então, por isso que a sua comercialização é praticamente zero de aflatoxina. Uhum. Uma característica interessante no caso da exportação do amendoim é que em grande parte desse amendoim que é exportado, ele é o chamado amendoim blancheado, que é um amendoim que ele é retirado aquela película. Então, aquela película, Hum, ele é retirado através de um processo de elevação rápida da temperatura e resfriação rápida. Então, aquela película acaba trincando e aí ele acaba se soltando e é retirado. Então, fica um amendoim branquinho, bonitinho. E aí, quando é feito esse blancheamento, dá para ver muitas imperfeições que podem ter nos grãos. Então, existem seletoras eletrônicas e até catação manual para desviar e retirar para ficar um amendoim mais puro e de melhor qualidade possível. entendi. Voltando só um pouquinho na aflatoxina, tem uma pergunta do Giliane Costa. É, ela pergunta se, em relação à legislação brasileira sobre a aflatoxina, ela poderia ser menor, como a legislação do exterior, menor que 20 ppb? Você acha que isso poderia ainda diminuir mais? Como que é? Abaixo de 20 ppb é o limite em que você vai poder beneficiar esse amendoim ou destinar ele para óleo. Nem sempre um amendoim, por exemplo, está com 15, ele também possa chegar a ser consumido. Muitas vezes ele também, durante o processo de beneficiamento, retirada de película e outras etapas, ele acaba diminuindo esse valor e aí acaba entrando num percentual ali, num percentual mais interessante e mais seguro. Uhum. Mas eu acho até que a União Europeia é muito exigente em relação a isso. Esses níveis já é bem seguro, né? Abaixo de Uhum. 10, traz uma segurança grande, né? Agora, eu não saberia te dizer se acima disso seria risco. Provavelmente sim, mas Uhum. abaixo disso já estaria dentro de uma margem boa de segurança. Mas as Entendi. empresas hoje não vão correr o risco de comercializar um amendoim que tenha um teor muito próximo do limite, porque você vai acabar armazenando esse amendoim e aí vai levar um tempo para ele consumir. Isso pode ser alterado até por uma má conservação do alimento em
locais em que ele vai ser comercializado, e aí o risco é muito grande. Então, as empresas procuram trabalhar sempre com o menor nível possível. Uhum. Em relação ao óleo, como que é a produção do óleo? Porque a gente não vê muito consumo de óleo de amendoim no supermercado, por exemplo, né? Aqui no Brasil, isso acho que já foi maior e depois, agora o óleo de soja domina. E essa produção de óleo, ela é consumo nosso? Ela como que funciona assim? Tem óleo no supermercado para a gente comprar? Porque... Então, o Brasil já foi um grande produtor de óleo e um grande consumidor de óleo de amendoim. Então, na década de 70, 80, a gente já teve 700 mil hectares de amendoim plantado e era produzido uma grande quantidade de óleo. Só que aí entrou a soja na parada e ela tem o seu rendimento de óleo e o custo de produção é muito menor e ele acabou ocupando esse espaço, né? E o amendoim foi perdendo, assim como outros óleos também, de algodão, que também era bem consumido e praticamente desapareceu, né? O que acontece hoje com o óleo do amendoim, muito do óleo que é produzido, ele acaba sendo exportado, esse óleo. Existem algumas empresas aqui que acabam produzindo óleo, mas ele acaba sendo um óleo com custo mais alto, como um óleo de canola, como um óleo de girassol, então ele tem um custo mais elevado até do que esses óleos, então ele acaba tendo um nicho de mercado muito pequeno. Uhum. Algumas empresas já até lançaram algumas marcas comerciais, mas ficou restrito muito a algumas regiões e alguns supermercados. Então, às vezes, se encontrava algum óleo do óleo de amendoim, que é um óleo de excelente qualidade, né? Ele é até comparado com um óleo de azeite, por exemplo, em função das suas características e de seus ácidos graxos ali presentes. Então, legal. O amendoim, ele hoje, essas cultivares mais recentes, eles são, e o programa de amendoim tem lançado só variedades nesse sentido, que são as chamadas variedades autooleicas. Então, as cultivares, elas têm um alto teor de ácido oleico na sua composição. Então, são ácidos graxos monoinsaturados que têm uma cadeia de carbono maior e isso confere uma qualidade melhor ao produto e o tempo de prateleira, que é o tempo de vida útil ali do amendoim, ele acaba sendo maior em função dessa presença desses ácidos graxos. Então, ele se torna um óleo de excelente qualidade, tem ômega 3, ômega 6 presente. Mas então, esse também é disponível se a gente comer a semente. Ele também vai estar lá na semente, né? Esse óleo. Também tem vários benefícios. Há uma recomendação de que se você comer diariamente 30 gramas de amendoim, obviamente que ele tem que ser sem sal, sem a cerveja junto, tal, mas é difícil, né? Porque uma coisa parece que tem uma outra. Uma coisa puxa a outra, parece, né? Exatamente. Então, mas de acordo com até se tiver interesse, o pessoal tiver interesse, procurar lá no site da Abicab e do Pro Amendoim, lá tem informações interessantes relacionadas às qualidades do amendoim. Então, ele gera essa sensação de saciedade, ou seja, principalmente no final da tarde, se você consumir diariamente 30 gramas de amendoim, que é uma pequena xícara, né, xícara de café, ela vai te gerar essa saciedade, ela regula o açúcar no sangue. O pessoal fala, ela tem muito óleo, vai colesterol, pelo contrário, como todo óleo vegetal, ele não tem colesterol, né? Então, ele tem outras propriedades, até prevenção de câncer, diminuição dos radicais livres. Então, é um alimento funcional, né? Hoje, por exemplo, a gente vê aquele uso da pasta de amendoim como um elemento, um produto de energético, né? Então, o pessoal da academia está fazendo muito uso disso. Barrinhas de cereais, então
o amendoim tem possibilidades de uso aí enormes, né? E o consumo do amendoim, ele cresceu nos últimos anos? Como que ele se manteve? Ele vem crescendo, sim, de acordo com os anos. Não é um crescimento muito alto, mas é um crescimento constante, né? Uhum. E isso é interessante que tem crescido também as exportações. Então, não corre o risco, por exemplo, da produção aumentar e não ter como comercializar todo esse amendoim produzido. Então, ele tem aumentado aí 5 a 10% ao ano, então, e tem aumentado também as exportações, então acaba regulando um pouco essa oferta e procura, então tem aumentado. E na época agora das festas juninas, o consumo aumenta, né? Então, estima-se que aumenta em torno de 30% o consumo de amendoim nesse período aí junino. Nossa, é bastante, né? Bastante. Muito amendoim. É muito amendoim. E a Laís perguntou se existe alguma pesquisa com a parte de relação de óleo, benefício para a saúde em relação ao amendoim. Mas o senhor já falou, né, que todos os ômega 3, ômega 6, os benefícios, né, que o amendoim traz. A gente também tem outra pergunta. Pode falar. Isso foi feito há alguns anos atrás com relação a essa parte nutricional, mas sempre é bom ter pesquisas, né, para avançar e para cada vez melhorando o produto, enfim, melhorando a sua qualidade. Então, e o amendoim, por ser uma cultura pequena comparado às grandes commodities como soja, milho e algodão, a quantidade de pesquisas relacionadas a ela também são proporcionalmente pequenas, né? Então, são poucos pesquisadores que tem na área. A parte alimentícia tem um pouco mais, porque por conta da nutrição e do uso como alimentação humana, mas a parte agronômica em si, o número de pesquisadores que trabalham é muito pequeno. Precisaria ter mais gente trabalhando. Tem muita coisa para ser estudada ainda, né? Falta muita coisa. Muita coisa. Tem mais uma pergunta aqui, a gente já está nos últimos 10 minutos, passou super rápido. Senão o Instagram... o Instagram vai rapidinho, a live está ótima, passa rápido mesmo. É o Jacob, não sei, perguntaram da propriedade do óleo do amendoim para uso culinário. Exemplo, comparação com azeite. Se ele pode ser usado como culinário em substituição do azeite, também tem propriedades, né? Ele pode ser utilizado, porque ele tem as características da mesma forma que um azeite. Uma outra característica interessante, no caso do óleo, mandar um abraço para o Jacob lá, que foi meu orientado aqui, meu ex-estagiário. E o amendoim, por conta desses ácidos graxos presentes, ele tem uma temperatura lá que é utilizada em fritura e tal, maior do que o de soja, por exemplo. Então, ele tem uma durabilidade muito maior. Então, é uma característica desejável. Então, você pode utilizar esse óleo várias vezes, que ele não vai queimar ou rancificar. Então, essa é uma coisa interessante. Legal. Porque você pega, por exemplo, um óleo de soja, você faz algum tipo de fritura, praticamente você tem que descartar aquilo fora, porque ele ou está queimado, ou ele já está com algum gosto adstringente, ruim e tal, não dá para você aproveitar. Mas no caso do óleo de amendoim, não, ele conserva a sua qualidade por mais tempo. Então, isso também é interessante. Legal. Eu dei uma pesquisada hoje no site para ver se encontrava óleo de amendoim. Eu até vi e me surpreendi com o preço dele, porque está muito alto. É mesmo? Mas é porque deve ser o nicho tão específico que o pessoal vende mais caro, né? Exatamente. E
quem conhece, sabe das qualidades, acaba comprando, mas quem não conhece acaba dizendo assim, eu vou investir um valor relativamente alto comparado com outro óleo, não sei se é bom, né? Então, por isso que Uhum. a pessoa acaba optando por outro tipo de óleo. Entendi. A Paula mandou uma pergunta aqui, ela queria saber sobre a casca do amendoim. Ela pode ser usada para outra coisa, ela é jogada fora, compostagem, como que é feito com a casca? Funciona da seguinte maneira, depois que o amendoim é colhido lá no campo e é levado para a indústria de beneficiamento, ele é passado por uma pré-limpeza, então ali tira pedra, pau, restos vegetais que estão ali no meio, e isso gera um volume grande, porque a quantidade que é recebida é grande, então gera um volume. Isso, algumas empresas têm doado esse material e ele serve muito para formar compostagens, tal, porque ele é rico em matéria orgânica, então é um material interessante. Depois disso, quando você vai para o descascamento ali, a casca ela tem sido usada muito para geração de energia, então ela é queimada em algumas caldeiras para alimentar fornos, tal. Então é um destino que tem se dado para a casca, porque é um volume bem expressivo. Agora, e também é usado, mas aí depende muito da região que ele está, né? Ele pode ser utilizado também como cama de aviário. Então, eles fazem aquela camada com a casca de amendoim para depois colocar as aves ali em cima. Então, também é utilizado para Entendi. isso. Que legal. Foi feito alguns trabalhos na Unesp com uma colega minha, que é a Rose, utilizando a casca de amendoim também para geração de compostagem. Então, é um trabalho interessante, inclusive utilizando resíduos de pescado. Então, é um outro Olha, universo, mas gerou um sim, composto de excelente qualidade. Então, a casca de amendoim também pode ser utilizado nesse sentido. A própria película, que é aquela que a gente conversou, que quando há o blanchamento e a retirada, também gera um grande volume ali. E ele acaba, muitas vezes, também indo para a produção de óleo ou alguma coisa nesse sentido. Mas tem pesquisas mostrando que essa película é rica em resveratrol, que é um importante elemento aí no combate também a radicais livres, né? Então, hoje não se tem um destino certo para isso, mas é uma linha que pode ser seguida e para frente aí alguns estudos para poder utilizar. que legal. Precisa de mais gente estudando amendoim, né, doutor Marcos? Mais Exatamente. pesquisadores aí entrando na pesquisa. Bom, eu acho que a gente tem que começar a falar tchau, nos despedimos, porque falta 4 minutos. Então, eu queria deixar a palavra para o senhor, se eu quisesse falar alguma coisa, e deixar livre aí para o senhor agradecer, em primeiro lugar, pela live e pela sua disponibilidade. Muito obrigado, foi muito interessante, passou muito rápido. E deixo a palavra para o senhor aí para ficar à vontade. Muito obrigado. Eu que agradeço o convite. A gente fica um pouco receoso de participar, para não saber responder todas as perguntas, mas espero ter contribuído aí para o pessoal, ter conhecido um pouco mais sobre a cultura do amendoim. Quem estiver estudando, que de repente desperte o interesse aí para voltar para a área do amendoim, para a pesquisa, né? Eu queria agradecer, e uma outra live que eu acabei fazendo, eu esqueci de agradecer os meus estagiários, porque eles me ajudam pra caramba aqui. São super importantes, né, os estagiários. Exatamente, eu acabei esquecendo de agradecê-los, então eu vou aproveitar hoje para agradecer o apoio deles. Sem a ajuda deles, a gente acaba fazendo muito pouco. Você sabe aí também que a gente precisa desse pessoal estar junto com a gente. Agradecer as empresas que acabam apoiando nos nossos projetos, né? Então, a gente agradece isso e estou disponível para quem tiver dúvida e não deu tempo de perguntar ou quiser conversar depois, fico à disposição.
Exato. Se alguém quiser deixar pergunta, depois eu posso mandar para o senhor e a gente vai postando no Descascando. Joia, joia. Achei interessantíssimo o Descascando a Ciência, ficou muito legal. Entrei lá, vi, tem muita coisa interessante. Obrigado, muito obrigado. E vamos ver uma outra oportunidade para falar mais, falar sobre MIP, né? Falar sobre várias coisas, dá para a gente falar muita coisa também. Outras culturas. Fico à disposição. Muito obrigado, doutor Marcos. Boa noite. Boa semana para o senhor. Boa noite a todos. Tchau, pessoal. Obrigado. Tchau, tchau.